Fala pessoal, aqui é o professor Luiz Barros. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de trigonometria. Mas antes de começar, lembre-se, não esqueça de clicar no joinha para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Ok? Preparados? Bora lá então, gente, vamos começar nossa quarta aula a respeito de trigonometria. E hoje vamos falar a respeito dos arcos côngruos. Mas antes disso, vamos só relembrar um pouquinho do que vimos na aula passada. Na aula passada falamos a respeito da circunferência trigonométrica. Nós vimos o quê? Que uma circunferência trigonométrica, ela tem o seu centro fixado na origem de um sistema de eixos cartesianos. E o raio desta circunferência tem comprimento de uma unidade, ou seja, tem uma unidade de comprimento. O raio é igual a 1. E isso faz com que, quando nós formos analisarmos a medida e comprimento de um arco, então no caso da medida em radianos, a medida e o comprimento serão numericamente iguais. Bom, então vamos então falar dos arcos côngruos, O que seria isso? Isso é muito importante para nós prosseguirmos aí no nosso estudo de trigonometria, ok, gente? Então bora lá. Olha só, em uma circunferência trigonométrica, um mesmo ponto P está associado a infinitos arcos. Bom, como assim? Vamos verificar? Olha lá, eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica. Ali nós temos um ângulo central, que está destacado aqui, olha só nessa cor aqui. Então é o ângulo AOP. E aqui a medida indicada é de 60 graus. Como este ângulo central mede 60 graus, se nós pegarmos este arco AP, olha, neste sentido aqui, saindo do A, indo no sentido anti-horário até o P, olha lá, este arco AP também mede 60 graus, porque a medida de um arco é a mesma que a medida do ângulo central correspondente. Então, ali no ponto P, nós temos ali 60 graus, ou em radianos, π sobre 3. Lembrando que como nós temos ali a circunferência trigonométrica, o raio dela é igual a 1, então no caso a medida em radianos, o π sobre 3, também representa o comprimento desse arco, que é π sobre 3. E o comprimento do arco podemos também associar a um número na reta real, ou seja, então o ponto P, nós podemos dizer, lembrando um pouquinho da aula passada, ele também representa a imagem do número real π sobre 3. Bom, mas deu para entender, galera? Então, olha só, saindo do ponto A, indo no sentido anti-horário até o ponto P, aqui eu tenho 60 graus, ou π sobre 3. Agora vamos dar uma olhadinha nessa mesma circunferência, só que, seguinte, ao invés de eu sair do ponto A e já parar no ponto P, primeira coisa, eu vou dar uma volta completa na circunferência. Olha lá. Saímos do ponto A, demos uma volta completa na circunferência, e aí, sim, depois de darmos uma volta completa, aí sim nós vamos percorrer até o ponto P e vamos parar. Olha lá. Então, o que aconteceu? Nós demos uma volta completa, ou seja, um arco de 360 graus e, novamente, mais 60 graus, mais um pedacinho. Então, nós temos aí 420 graus ou 7π sobre 3 em radianos. Por quê? Uma volta completa, 360, mais 60, 420 graus. Fazendo as conversões, tá? Para radianos, nós temos aqui 7π sobre 3. Então, nós vemos aqui que o ponto P ele está associado a um arco de 60 graus e também a um arco de 420 graus. Vamos ver outra situação? Olha lá, mesma circunferência, o mesmo ângulo central. Ao invés de dar uma volta, a gente pode brincar com isso várias vezes. Ao invés de dar uma volta, vamos fazer uma, duas voltas. Aí sim, depois de dar a segunda volta, eu vou fazer o percurso do ponto A até o ponto P. Ou seja, nós demos duas voltas completas, ou seja, 360. 360 de novo. E aí, mais 60. Então, nós temos ali 780 graus, ou, em radianos, 13π sobre 3.
Então, nós temos 360 mais 360, 720, mais 60, 780 graus, tá? Então, o ponto P também está associado a um arco que mede 780 graus. Bom, gente, até aqui nós sempre fizemos o caminho no sentido anti-horário, sentido positivo. Mas e se nós fizermos no caminho no sentido negativo, sentido horário? Olha lá, a mesma circunferência, só que agora nós vamos sair do ponto A e vamos no sentido horário, olha lá, até o ponto P. Gente, se nós dessemos uma volta completa na circunferência até chegar novamente no ponto A, nós teríamos ido 360 graus no sentido negativo, ou seja, teríamos menos 360. Mas nós não completamos a volta toda, então nós paramos aqui. A gente sabe que este arco aqui equivale aqui ao ângulo central, então aqui é 60. Então eu tenho 360 menos 60, então ali eu tenho menos 300 graus ou menos 5π sobre 3. O negativo, por quê, gente? Porque ele foi no sentido horário, ele foi no sentido contrário. Bom, então eu tenho um mesmo ponto P associado, gente, aqui, nesses exemplos, 4 medidas diferentes. Poderia fazer infinitas vezes, a gente poderia dar infinitas voltas e nós teríamos aí infinitos valores. Então, onde nós vamos chegar aqui? Então, me acompanhe. Em uma circunferência trigonométrica, quando 2 ou mais arcos, aí eu posso ter infinitos, tem a mesma origem e mesma extremidade, dizemos que esses arcos são côngruos entre si. Então, o que nós vimos, gente? Que todos esses arcos que vimos anteriormente, eles têm a origem no mesmo ponto e a extremidade também. Então, eles são chamados arcos côngruos. Então, olha lá, note que nas circunferências trigonométricas anteriores, os arcos 60 graus, ou π sobre 3, 420 graus, ou 7π sobre 3, 780 graus, ou 13π sobre 3, e menos 300 graus, ou menos 5π sobre 3, são arcos côngruos. Bom, gente, agora vamos dar uma olhadinha de que maneira a gente vai trabalhar com esses arcos, tá? Então, já deu para entender a definição. O que são arcos côngruos? São 2 ou mais arcos que têm mesma origem e mesma extremidade. Agora, vamos ver como que a gente vai trabalhar com isso. Reparem aqui, gente, de que maneira que eu posso escrever esses valores. Bom, vamos começar então com as medidas em graus. Repare que o primeiro caso, nós tivemos aqui os 60 graus. Para chegar nos 60 graus, nós não precisamos dar uma volta completa na circunferência. Então, por isso que eu tenho 60 graus mais 0 vezes 360, tá? Então, aqui, como eu não dei uma volta completa, então nós temos aqui o 0 multiplicando 360 graus. Se você lembrar do 420, gente, você vai reparar o seguinte, que nós demos uma volta completa. Então, aqui eu tenho o número 1, multiplicando 360 graus e somando 60, tá? Então, para cada arco, gente, repare que eu tenho um número multiplicando o 360, tá? Este número que multiplica o 360 graus é a quantidade de voltas completas na circunferência, tá? E aqui nós podemos marcar com uma letrinha K, nós vamos usar uma letrinha K. Agora, por que o último nós temos aqui, gente, o menos 1? Por que um número negativo? Lembra? Porque nós somos no sentido horário, no sentido negativo. Então, nosso K aqui, ele é negativo porque foi uma volta completa no sentido horário. É como se a gente fizesse o seguinte percurso. Digamos que a gente saísse do ponto A até o ponto P no sentido positivo. E depois a gente voltasse uma volta completa até chegar novamente no ponto P. Então, nós teríamos aí o menos 300 graus. Então, olha só, gente. Então, aqui 60 graus mais 0 vezes 360. Olha, aqui eu tenho 60. Aqui eu tenho 60 graus mais 1 vezes 360. E aí o resultado vai dar 420 graus.
Aqui eu tenho 60 graus mais 2 vezes o 360 graus, eu vou obter 780. Então, olha só, gente, eu tenho 60 aqui, aqui, aqui e aqui. Nós podemos dizer como aqui é a medida de um ângulo, eu posso chamar esse ângulo de alfa. Vou chamar de alfa. Opa, esse aqui ficou esquisito. Vamos arrumar. Olha aqui. Eu posso chamar de ângulo alfa, tá? Então, repare, gente, que eu tenho os 60 graus em todas as expressões, porque, se você reparar, lá, né, na circunferência, quando a gente não precisa dar, a gente não dá uma volta, né, do A, o caminho do A até o P, 60 graus, tá? Sem dar uma volta completa. Vamos ver, então, se isso ocorre também para as medidas em radianos. Você vai ver que isso acontece também para as medidas em radianos. Quando a gente caminha do ponto A até o ponto P no sentido anti-horário, no sentido positivo, nós temos quem, gente? O π sobre 3. Então, lembra que nós não demos uma volta completa. Então, aqui ó, é 0, multiplicando quem? 2π, como nós estamos agora trabalhando com radianos, uma volta completa é 2π. Tá? Então, aqui ó, nós não demos uma volta completa, então é 0. Então, esse aqui é o nosso K. E o π sobre 3 agora é o alfa. Por quê? É aquele arco que nós encontramos sem dar uma volta completa no sentido anti-horário, indo do A até o P somente. Tudo bem? Reparem nos demais aqui, gente, que eu também tenho ó, π sobre 3 mais uma vez 2π. Por quê? Nós demos uma volta completa na circunferência, tá? Para poder chegar naquele valor. Então, olha só, aqui tem o K. E aqui é o alfa. Também aqui, ó, 13π sobre 3, eu também posso escrever como π sobre 3 mais 2 vezes 2π. Então, olha aqui, ó. O K e aqui o alfa. Então, repare que eu tenho π sobre 3 em todos. Aqui o negativo, gente, da mesma forma que na medida, para a medida em graus, também aqui esse negativo, que é o K também aqui, representa o quê? Uma volta completa no sentido horário, no sentido negativo. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Por que tem esse padrão, gente? Sempre nós temos aquele arco ali que é o primeiro que a gente encontra sem dar uma volta completa, e depois nós temos um múltiplo, né, de 360 graus, ou então um múltiplo de 2π, que representa lá a volta completa, né, uma volta completa, o arco de uma volta, vezes o número de vezes que deu essa volta completa. Bom, de que maneira vamos usar isso? Olha só. Porque, gente, nós podemos escrever uma expressão que representa todos os arcos côngruos, tá? Então, ali, o arco AP, naquele primeiro exemplo que nós vimos, medindo 60 graus, nós podemos escrever uma expressão para ele, uma expressão que representa todos os outros. É como se nós escrevêssemos uma expressão que representa a família de todos os arcos côngruos. Então, veja bem, de maneira geral, seja um arco AP de medida alfa, com 0 graus menor ou igual a alfa e alfa menor que 360 graus. Ou 0 menor ou igual a alfa, que é menor que 2π. Então, aqui medida em graus e aqui medida em radianos. As medidas dos arcos côngruos ao arco AP podem ser escritas como? Desta maneira aqui, gente. Olha só. Alfa mais K vezes 360 graus. Essa expressãozinha aqui para as medidas em graus. Ou nós podemos também escrever em radianos. No caso, vai ficar alfa mais K vezes 2π. Ou então, a gente pode sempre lembrar o seguinte, que numa expressão a gente sempre coloca o número na frente, né? É o padrão, então a gente fica assim, alfa mais 2kπ, com K pertencendo a Z, conjunto dos números inteiros. Lembra o seguinte, gente, por que aqui o número inteiro? Porque nós podemos ter uma volta no sentido positivo, como podemos também ter voltas completas no sentido negativo, tá? E agora o seguinte, o que representa o alfa? Lembra, gente, no primeiro exemplo, quando a gente fez o caminho do A até o P, sem dar uma volta, que era os 60 graus?
Ali não foi o primeiro arco que a gente encontrou de toda a família, de todos os outros? É o primeiro que a gente encontrou. Então, esse arco AP de medida alfa, ele é chamado o quê? De primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Então, este primeiro arco que nós obtemos, ele é chamado de primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Sempre lembrando, é claro, gente, que no caso nós vimos no sentido positivo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui? Então, bora lá. Exemplo 1. Obtenha a primeira determinação positiva e o número de voltas completas na circunferência trigonométrica do arco que mede 1140 graus. Então, veja bem, gente, eu tenho um arco que mede 1140 graus e eu quero saber qual é a primeira determinação positiva. Pelo valor, nós já vemos aqui, gente, que foi dado mais que uma volta completa na circunferência. Bom, qual é a estratégia? Qual é a medida do arco de uma volta? 360 graus. Então, você vai pegar este valor, 1140 graus, e vai dividir por 360 graus, porque é a volta completa. Quando você pega 1140 e divide por 360, nós vamos usar aqui, gente, a divisão trabalhando com números naturais, ou seja, nós vamos obter um quociente e um resto. Então, nós vamos ter aqui que o quociente obtido será 3. Tá? Então, nós teremos aqui 3 vezes 360, e aí o resto aqui, o que sobra, vai ser exatamente 60 graus. Tá? Então, o que você observa, gente? Que o quociente aqui, ó, você dividiu esse por esse e obteve 3. Dividiu 1140 por 360 e obteve o 3. Sempre que você fizer esta divisão, o quociente representa o K, ou seja, o número de voltas completas. Tá? Então, este aqui, gente, sempre será o número de voltas completas. Tá? E o resto da divisão sempre será quem? O ângulo alfa, ou seja, a primeira determinação positiva. Tá? Aqui ficou meio... Só arrumar isso aqui. Tá? Primeira determinação positiva. Então, neste caso, a resposta para esse item A, nós temos aqui o quê? Que a primeira determinação positiva, então nós podemos dizer aqui que alfa é igual a 60 graus. Ok? E o número de voltas completas, então nós temos aqui que foram dadas o quê? 3 voltas completas. Podemos representar isso também, gente, no desenho. Vamos dar uma olhada. É claro que você não vai precisar fazer isso sempre, também isso pode tomar um tempo, mas é importante você olhar mais uma vez aqui no desenho para a gente entender. Olha só, então eu tenho aqui o arco, uma circunferência trigonométrica, um ciclo trigonométrico. Tá? Então, o que acontece? Para nós chegarmos nesse 1140 graus, o que nós fizemos? Nós demos 1, 2, 3 voltas completas. Depois de dar 3 voltas completas, aí sim nós fizemos o caminho do ponto A até o ponto P. E aí chegamos em 1140 graus. Ok, gente? Deu para entender aí? Então, nós temos aí que a primeira determinação positiva é 60 graus e foram dadas 3 voltas completas. Aqui nós podemos dizer que foi no sentido positivo. Opa. Então tá aí. Ok. Vamos ver o segundo item, gente, que esse aqui é o item A. Vamos dar uma olhadinha no item
B. É o mesmo exercício, é o mesmo enunciado, ele pede a primeira determinação positiva e o número de voltas completas. Só que agora eu tenho um arco com a medida em radianos. Então, como que nós vamos fazer para escrever isso com a medida em radianos? Qual é a estratégia? Gente, pensa no seguinte, aqui eu tenho menos 11π sobre 4. Se eu tenho aqui representado por um número negativo, significa que esse caminho foi feito no sentido horário, no sentido negativo da circunferência trigonométrica. Então, o que você pode pensar? Aqui eu tenho um número negativo, mas vamos pensar nos valores absolutos. 11 não é divisível por 4. Então, eu tenho que pensar num número que seja divisível por 4. Então, vamos tentar pegar e reescrever ali na forma de uma expressão. Tá? Então eu tenho ali o 11 não é divisível por 4. Vamos pensar nos valores menores que 11, por exemplo. Vamos pegar o 10 não é. 9 também não é divisível por 4. Mas e o 8? Opa, o 8 ele é divisível por 4, não é, gente? Então aí a gente pode escrever como uma diferença aqui, né? Ou então uma soma, e aqui nesse caso vamos ter que escrever dois números negativos. Então é o seguinte, pensando apenas em valores absolutos por enquanto, do 8 para chegar no 11 eu preciso de 3. Então repare, eu posso escrever essa expressão este número, menos 11π sobre 4, como sendo menos 3π sobre 4 menos 8π sobre 4. Sim ou não, gente? Porque, se eu fizer, aqui a parte de baixo é a mesma, tá? Eu escrevi com o mesmo denominador. E se eu fizer menos 3π menos 8π, é exatamente menos 11π. Por que eu peguei o 8? Porque o 8 eu consigo dividir por 4. Olha como vai ficar. Isso aqui vai ser menos 3π sobre 4. E aí, quando a gente faz 8 dividido por 4, vai dar menos 2π. Olha só, gente, que coisa. Aqui eu tenho quem? Menos 2π. Como eu tenho aqui o 2π, lembra que 2π é uma volta completa na circunferência. Só que na frente dele eu tenho um número negativo. Então, eu poderia escrever aqui menos 3π sobre 4. E aqui eu tenho menos 1 vezes 2π. Porque esse menos 1 representa uma volta completa no sentido horário, que é o sentido negativo. Bom, gente, então por essa expressão eu já sei que se eu não desse uma volta completa na circunferência, apenas saísse do ponto A até um ponto P, o primeiro arco que eu encontraria seria menos 3π sobre 4. Porém, o exercício ele está pedindo a primeira determinação positiva. Ou seja, eu tenho que ir no sentido anti-horário na circunferência. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que saber qual é o arco no sentido positivo que vai estar na mesma posição que este aqui, tá? Vou dar um pouquinho a cor aqui, que menos 3π sobre 4. Então, eu tenho menos 3π sobre 4. Bom, se ele vai estar na mesma posição na circunferência, gente, então vamos pensar um pouquinho. Eu preciso de um outro arco que está na mesma posição que ele, só que no sentido positivo. Então, será que não bastaria apenas eu pegar, partindo do ponto onde está o menos 3π sobre 4, eu voltar no sentido positivo uma volta? Então, quem será a primeira determinação positiva? Será menos 3π sobre 4 mais 2π. Porque aí eu faço uma volta no sentido anti-horário, no sentido positivo, e eu caio na mesma posição. Só que aí eu tenho o valor que eu quero, que é a primeira determinação positiva. Vamos ver como vai ficar, gente? Aqui basta agora a gente fazer o cálculo, tá? Aqui a gente vai procurar um denominador comum. Nós vamos encontrar que o denominador comum é 4, tá? Então aqui o MMC, né, que aqui embaixo de 2π
Só colocar uma outra corzinha aqui para vocês lembrarem. É como se eu tivesse 1 aqui, tá? E aí a gente vai fazer aqui a continha. Então, ó, eu posso fazer menos 3π vezes 1 aqui, vai ficar menos 3π. Aqui eu posso fazer 2π vezes 4, aqui fica mais 8π, que é a mesma coisa de você fazer lá com MMC. Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? E aí nós vamos encontrar o que, gente? Aqui eu tenho menos 3π mais 8π, eu tenho 5π sobre 4. Então, nós encontramos aqui, gente, então olha só, temos a resposta já do nosso problema. Resposta. Então, 5π sobre 4 é a primeira determinação positiva. Opa, vamos arrumar isso aqui. É a primeira determinação positiva. E, no caso, aqui ó, nós tínhamos encontrado que o número de voltas completas, né? Então, no caso, foi uma volta. Como é face aqui, peraí. Uma volta completa, porém, no sentido negativo. Bom, gente, podemos fazer o seguinte. Então, aqui nós já respondemos, tá, o problema. Vou mostrar para vocês com desenho para vocês entenderem direitinho como nós saímos aqui de menos 3π sobre 4 para 5π sobre 4, que é a primeira determinação positiva, tá? Então, olha só, temos aí a circunferência, tá? Temos aí um ângulo AOP, aqui, ó, tá vendo? Sinalizado aqui na cor verde. Então, é o seguinte, para nós chegarmos em menos 11π sobre 4, aconteceu, deu uma volta completa no sentido negativo, olha só, ele saiu do ponto A, veio no sentido negativo, e aí daqui do ponto A ele andou mais um pouquinho até o ponto P. Quando ele deu uma volta completa, e depois ele andou mais um pouquinho e parou no ponto P, nós temos o quê? O primeiro valor que nós tínhamos aqui, ó, menos 11π sobre 4. Tudo bem? Agora é o seguinte, supondo que a gente não dê, aqui pelo cálculo que nós fizemos aqui, se apenas saíssemos do ponto A e viéssemos até o ponto P aqui, ó, sem dar uma volta completa, nós temos menos 3π sobre 4. Bom, para encontrar a primeira determinação positiva, eu tenho que saber quem é o valor que está associado a este mesmo ponto P, porém, indo no sentido anti-horário, sentido positivo. Então, como eu estou em menos 3π sobre 4, saindo do ponto P, eu dou uma volta completa até voltar para ele aqui. Por isso eu fiz, ó, mais 2π. Então, fazendo isso, olha lá, tá vendo ó, o arco em roxo aí, ó? Saindo do ponto P, dando uma volta completa, voltou aqui, gente, e aí nós temos quem? 5π sobre 4. Que representa também esse arco como se a gente saísse do ponto A, mas indo no sentido positivo, olha só, do ponto A até o ponto P, nós temos aqui, ó, 5π sobre 4. Ok, gente? Vamos ver um outro exemplo? Olha lá, exemplo 2. Escreva a expressão geral que determina os arcos côngruos ao arco de medida. Item A, 120 graus, item B, 860 graus e o item C, 31π sobre 7, que está em radianos aí. Bom, gente, o item A está bem tranquilo, porque 120 graus é uma medida que nós não precisamos dar uma volta completa na circunferência. Então, nós podemos dizer aqui, gente, que a expressão geral, vou até mudar aqui a cor, colocar em azul, a expressão geral dos arcos côngruos ao 120, ou seja, toda aquela família de arcos que estão ali na mesma posição, vai ser 120 graus mais K vezes
360 graus, com K pertencendo a Z. Essa é a expressão geral. Aqui ficou fácil porque ele colocou um arco que a gente não precisa dar uma volta na circunferência. Agora, o item B, eu tenho 860 graus. Então, aqui nós vamos precisar fazer uma continha, porque ele deu mais que uma volta. Então, a gente faz o seguinte, pega o 860, vamos dividir por 360, e aí nós vamos obter o seguinte, que a divisão aqui, o quociente, vai ser 2, e o resto, gente, vai ser 140. Sempre lembrando que o resultado do quociente é o K, que é o número de voltas, e este aqui, o resto, é o alfa, no caso, a primeira determinação positiva. Como eu já descobri qual é a primeira determinação positiva, eu já consigo escrever a expressão, gente, olha só. Então, vai ficar assim, 140 graus mais K vezes 360 graus, com K pertencendo aos inteiros. Essa é a expressão de todos os arcos côngruos a 860 graus. Então, lembrando sempre, gente, a expressão, né, ó, é sempre assim. Alfa mais K vezes 360 graus com K pertencendo aos inteiros, isso no caso de unidade de medida em graus. Como nós vamos fazer em radianos, vai ser alfa mais 2K π com K pertencendo aos inteiros. Então, agora vamos resolver o item C. Gente, eu vou usar mais ou menos a mesma ideia do que eu fiz lá no exercício, no exemplo anterior, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 31π sobre 7. O 31, ele não é divisível por 7, então eu tenho que encontrar um valor que seja divisível por 7. Vamos pensar num número menor que o 31. Olha só, eu tenho aqui o 31, se eu pensar no 30, não é divisível por 7. Se eu pensar no 29, também não. Mas e se eu pensar no 28? Olha lá, gente. Se eu pensar no 28, 28 é divisível por 7. Então, de 28 para chegar em 31, nós somamos quanto? Somamos 3. Então, eu posso escrever isso como sendo 3π sobre 7 mais 28π sobre 7, tá? E aí, agora a gente vai resolver, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, colocar na parte de baixo. 3π sobre 7 mais 28 dividido por 7, gente, vai dar 4. Então, isso aqui, ó, é 4π. Bom, e aí nós temos que 3π sobre 7 mais, aqui o 4, ó, que eu posso colocar 2 vezes 2π. Esse 4π indica o quê? Que foram dadas 2 voltas completas na circunferência. E este número aqui é a primeira determinação positiva, tá? Então, nós temos aqui um valor inicial mais um múltiplo de 2π, tá? Que é um múltiplo de voltas completas. Por isso que a partir desse valor aqui, a gente sempre procura um valor menor que seja divisível pelo número de baixo, tá? Então, este número aqui é a primeira determinação positiva. Desta maneira, gente, como vai ficar a expressão? A expressão vai ficar assim, ó. 3π sobre 7 mais 2K π com K pertencendo aos inteiros. Então, esta é a expressão que representa todos os arcos côngruos a 31π sobre 7. Ok, gente?
Bom, queridos, então é isso. Por hoje encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho e também clique no joinha para curtir essa videoaula aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!